Centro Integrado de Operações em Segurança Pública registra mais de 17 mil trotes em 3 meses. Museu Câmara Cascudo comemora aniversário e convida visitantes para conhecer a história da ciência. E no estúdio, uma entrevista com Flávia Lisboa, que é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, e vai falar sobre o dado que aponta que jovens negras têm 8 vezes mais chance de serem assassinadas aqui no Rio Grande do Norte. Esses são os destaques dessa terça-feira, dia 12 de dezembro. O Feliz News está começando. Boa noite. Uma loja foi alvo de assaltantes na madrugada dessa terça-feira. O estabelecimento fica dentro de um supermercado na Avenida Tomás Landim, isso já em São Gonçalo do Amarante. Segundo o relatório da Polícia Militar, guarnições da PM foram chamadas ao local por volta das 4 horas da manhã. Também há informação de que um vigilante foi rendido e teve o radiocomunicador levado pelos bandidos. Os criminosos ainda levaram relógios da loja e celulares de funcionários que trabalhavam no supermercado. A PM ainda fez buscas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito. Em menos de meia hora, 3 jovens foram assassinados a tiros na noite desta segunda-feira na zona norte de Natal. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. É isso mesmo, Lívia. Em menos de 1 hora, em 30 minutos, na verdade, como você falou, 3 jovens foram mortos na zona norte de Natal. O primeiro deles foi o jovem marceneiro Ivan Lucas, de 18 anos, que foi morto no conjunto Vale Dourado, no bairro Nossa Senhora da Apresentação. Segundo informações da Polícia Militar, ele tinha saído da casa da namorada por volta das 10 horas da noite e, quando estava voltando, foi perseguido por um carro de cor preta. Ele ainda tentou fugir, mas foi perseguido, houve disparos, vários tiros ficaram nas residências da região e Lucas acabou morrendo a poucos metros da casa onde morava. Segundo informações dos familiares, ele era o caçula da família e ajudava a mãe nas despesas de casa e possivelmente ele teria sido confundido com algum criminoso. O outro duplo homicídio aconteceu no bairro de Cidade Praia, quando Elber Lins, de 17 anos, e Bruno Teodósio, de 19 anos, foram também assassinados. Segundo informações da Polícia Militar, os 2 jovens também foram perseguidos por um carro de cor preta e acabaram levando vários tiros. O Elber morreu na hora. Já o Bruno foi levado ainda pelo socorro da Polícia Militar, pela viatura, na verdade, e morreu a caminho da UPA do Potengi. A Polícia Militar fez buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento. Volto com você, Lívia. Obrigada, Rita, pelas informações. E olha só, a mãe de um detento morto em 2010 na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, deve receber R$40 mil de indenização do Estado. Isso porque, depois de um acordo e também decisão judicial, a indenização se deve aos danos morais sofridos pela família para o magistrado. A morte do detento, que estava sob custódia do poder público dentro de uma unidade prisional, causou um grave abalo moral a essa família. O Estado argumentou que não foi comprovado que o projétil de bala que atingiu o seu filho foi disparado por agente estatal ou se foi um outro presidiário. Além disso, segundo defendeu o Estado, não comprovou também que se a vítima foi atingida em uma rebelião ou na tentativa de fuga. E veja a seguir, Museu Câmara Cascudo comemora aniversário e convida visitantes para conhecer a história da ciência. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Você já deve ter percebido um calor mais intenso aqui na capital potiguar? Pois é, isso é decorrente da chegada do verão.
Nessa semana, os termômetros devem marcar a temperatura máxima de aproximadamente 33 graus, enquanto a umidade do ar pode chegar a 82%, isso de acordo com a previsão do tempo emitida pela Imparne. O tempo quente e abafado deve continuar até a segunda quinzena de dezembro. Então é se preparar, porque vem muita quintura aqui na capital potiguar. E olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto. O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, o CIOSP, enfrenta um grande problema. São os trotes. A média, considerando o levantamento feito nos últimos 3 meses, setembro, outubro e novembro, é de 188 ligações por dia. Tudo isso para atrapalhar o trabalho da polícia. Você aí já passou trote? Você pode estar colocando em risco a vida de pessoas quando você está cometendo um trote. E você acaba, de certa forma, sendo um criminoso, né? Cometendo um trote de forma irresponsável. Pelo que eu lembro, eu passei trote acho que quando tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, na época do colégio, ainda aquelas brincadeiras que a gente fazia com os colegas, mas acho que foi só a única vez que eu passei trote na vida. São quase 500 câmeras de segurança na região metropolitana de Natal integradas ao CIOSP para ajudar no combate à criminalidade. O número para registro de ocorrência é o 190, mas a quantidade de trotes tem dificultado o trabalho da polícia. No momento em que nós recebemos ligações que são infrutíferas, infundadas, descabidas, muitas pessoas que estão precisando do apoio da polícia, do serviço emergencial 190, não conseguem ser atendidas, porque permanecem muito tempo nas filas de espera da central telefônica. CIOSP Emergência. A sua farda, a sua lei, a sua ocorrência. A mulher que está do outro lado da linha parece ter problemas mentais. Por dia, ela chega a fazer 40 ligações para o centro e nos meses de setembro, outubro e novembro, ela ligou mais de 3.000 vezes. Pois não, CIOSP Emergência. Célia Bernardo, mas não está matando que eu não sou aí. Crianças que se encontram no horário de aula, certo? Que vão para os orelhões da própria escola. E pessoas com problemas mentais, que ficam ligando a todo tempo, inventando situação, falando ocasiões que não tem nada a ver com o nosso serviço aqui. Vale lembrar que o trote contra repartições públicas é crime de acordo com o artigo 340 do Código Penal e a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O gerente de operações relata ainda que de sexta para sábado são registradas 3.800 chamadas no CIOSP. Dessas, quase 30% são trotes. Ele disse que já acionou o Ministério Público para as medidas cabíveis. Nesta mesma solicitação que nós fizemos ao Ministério Público, nós pedimos para que fosse encaminhado para a delegacia competente, para que seja aberto um inquérito e seja feita uma investigação sobre essas pessoas que ligam demasiadamente para o 190, porque trote é crime. Tá aí, né? Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Que vergonha. E olha só, continua a doer no bolso o preço médio do litro da gasolina, que subiu pela 6ª semana consecutiva e foi de R$ 4,00 para 4,52 centavos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é o maior valor cobrado dos consumidores no ano. O levantamento levou em conta os preços de mais 3.000 postos no país. Desde julho, quando entrou em vigor a política de reajuste atual, que permite correções diárias, o preço nas distribuidoras subiu 22,6%. E olha só, o governador Robson Faria deu posse aos novos secretários de sua gestão. Em um discurso bem otimista, ressaltou que está fazendo esforços para equacionar a crise aqui no estado. A nossa repórter Rita Oliveira tem os nomes dos novos secretários. É com você, Rita. É isso mesmo, Lívia. Eu trago aqui os nomes que está no escalão, lá no primeiro topo de linha do governo do estado. O primeiro deles é Wagner Araújo, ele que já coordena o programa Governo do Cidadão e assumiu a Secretaria de Assistência Social do Estado, deixada pela primeira-dama Juliane Faria. O próximo nome é Luiz Eduardo Machado, ele que assumiu o Detran,
Foi uma indicação do PSDB e já foi secretário municipal de esportes de Natal. Já o próximo nome é Estela Dantas, que é jornalista e assumiu a Secretaria de Relações Institucionais do Governo do Estado. Em seu discurso, o governo disse que escolheu perfis que tenham a ver com as metas do governo e que é prioridade do governo dele regularizar a folha de pagamento dos servidores. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. A gente deseja boa sorte a esses novos secretários que possam aí tocar o barco positivamente para o nosso estado continuar crescendo, né? E olha só, o Diário Oficial do município de Natal publicou a convocação de 72 novos profissionais temporários classificados das vagas remanescentes do processo seletivo simplificado. A convocação atende à necessidade temporária para não interromper a prestação de serviços da rede de atenção. A convocação para agentes administrativos, técnicos de enfermagem, informática, radiologia, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico e bioquímico. Os interessados devem ficar atentos ao Diário Oficial do município e também ao site da Prefeitura, porque em caso de não comparecimento dentro do prazo de 72 horas em dias úteis, os próximos candidatos serão chamados imediatamente. E olha só, o Museu Câmara Cascudo, desde a década de 60, é referência em pesquisa. Em comemoração a mais um aniversário, o museu convida o visitante a uma viagem ao longo da história da ciência. Confira na matéria. Há 57 anos que o Museu Universitário Câmara Cascudo de Ciências Naturais e Antropológicas da UFRN atua em atividades de ensino, pesquisa e extensão, compartilhando muito conhecimento com o povo potiguar e para quem vem de fora. A importância é muito grande, né? O museu, que é o maior museu do estado, né? O museu que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi o primeiro centro de pesquisas daqui do estado, né? E desde o início teve um papel muito importante no início de pesquisas pioneiras aqui no estado. Então, muitos departamentos e centros que existem hoje na universidade tiveram sua origem nessas pesquisas pioneiras que foram realizadas aqui pelo Instituto de Antropologia. O museu é um verdadeiro mundo de exposições que encantam e o local é também muito procurado para aulas de campo de escolas do ensino fundamental e médio. É bem legal ver os ossos, eles são muito bonitos. Você imaginava que era assim? Não. Eu tô achando muito bom, porque nós já estudamos no colégio em ciência, eu imaginava bem que era assim. Esses ossos, as caveiras. E para celebrar o aniversário de 57 anos, pesquisadores da UFRN trazem uma exposição que mostra como as aves contribuíram para a teoria da evolução das espécies de Darwin e Alfred Wallace no século XIX. A gente tem aqui o fóssil de uma das mais antigas aves que se conhece, né? Ela disputa o título da ave mais antiga que se conhece, que é o Archaeopteryx, com cerca de 150 milhões de anos. É um fóssil que gerou um estardalhaço quando ele foi encontrado pela primeira vez, em 1861, na década de 1860, porque ele apresentava características de um dinossauro carnívoro, ao passo que também apresentava características de aves, como penas, né? Então é um fóssil de uma espécie icônica, não só para a evolução das aves, mas para o conhecimento da biologia evolutiva. Atualmente existem cerca de 18 mil espécies de aves. Esses animais são considerados pelos cientistas os vertebrados dominantes da Terra. E a gente pôde conferir aqui que essa exposição é de fato digna de aniversário. O Museu Câmara Cascudo, a exemplo dos grandes museus mundiais, está aliando ciência e tecnologia. E quem visitar a exposição das aves vai poder ter acesso a um jogo que simula os desafios da seleção natural para a sobrevivência. Bacana, né? Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir uma entrevista com Flávia Lisboa, que é secretária de Políticas Públicas voltada para a mulher, e vai falar sobre o dado que aponta: jovens negras têm 8 vezes mais chances de serem assassinadas aqui no Rio Grande do Norte. Logo depois do intervalo a gente volta rapidinho.
32 mil pessoas privadas de liberdade farão o Enem. Justiça Eleitoral torna inelegível por 8 anos o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Confira agora o nosso Giro de Notícias. Cerca de 32 mil pessoas privadas de liberdade farão hoje e amanhã as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em mais de 1.000 unidades prisionais de 577 municípios. Também será realizado hoje e amanhã o Enem para os participantes que tiveram direito a uma segunda aplicação do exame. O Enem para pessoas privadas de liberdade é destinado a pessoas submetidas a penas privativas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Os participantes com mais de 18 anos poderão utilizar o desempenho como mecanismo para acesso à educação superior. Já os menores de 18 anos, considerados treineiros, só poderão utilizar os seus resultados individuais para a autoavaliação de conhecimentos. O Tribunal Regional Eleitoral condenou por unanimidade na sessão da segunda-feira o ex-prefeito Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho, que concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano passado, por abuso de poder político, econômico e conduta vedada a agente público, devido ao uso do Plano Estratégico Visão Rio 500, contratado e custeado pelo município como plano de governo na campanha eleitoral de 2016. Em nota, a assessoria do tribunal informou que, com a adesão, os dois políticos ficam inelegíveis por 8 anos e deverão pagar cada um multa de cerca de R$ 106,4 mil. Os dois ainda poderão recorrer à decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o relator do processo, o desembargador eleitoral Antônio Aurélio, houve desvio de finalidade na contratação pela Prefeitura da consultoria que produziu o Plano Estratégico Visão Rio 500. Uma jovem negra no Brasil corre risco 2 vezes maior de ser morta do que uma jovem branca. Isso é segundo o relatório do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, que foi divulgado na última segunda-feira. Isso aqui no Rio Grande do Norte, os dados são ainda mais graves. Para discutir sobre toda essa realidade, nós recebemos agora Flávia Lisboa, que é secretária de Políticas Públicas para a Mulher. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia, pelo espaço. Olha só, aqui no Rio Grande do Norte a gente acompanhou, né, segundo esses dados que foram divulgados ontem, que o número é ainda maior, são 8 vezes maior o número de mulheres negras que chegam a esse dado aí assustador. A gente realmente fica atônito com todo esse dado que foi divulgado, né? Realmente é um dado muito preocupante, não é? Eu acredito que seja um fruto de desigualdade social, racismo, machismo, a interseccionalidade, que é os sistemas de opressões. Eu vou dar um exemplo a você. Uma mulher branca, ela sofre uma opressão por ser mulher. Imagine uma mulher e negra, 2 opressões, não é? Mulher e negra. E uma mulher negra e lésbica. 3 sistemas de opressões. Então, esse racismo naturalizado é que faz com que isso aconteça. Aliado a essas informações desse relatório, nós temos aqui no Estado a primeira causa de mortes de mulheres através de homicídios, não é? Que são mulheres que estão inseridas dentro do tráfico de drogas. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito, não é? De dar essa possibilidade à mulher de autonomia financeira para que elas não entrem nisso. Outro dado mais preocupante ainda, porque as meninas com 12, 13 anos estão entrando também... Muito cedo, né? Muito cedo, onde elas deveriam estar na escola, não é? Formando o seu futuro. Mas... Entram para esse caminho. Entra também para esse caminho. Então, o que é que o governo do Estado está fazendo? O governo do Estado ele tem uma Secretaria de Política para as Mulheres, não é? Uma Subsecretaria da Juventude e uma coordenação de igualdade racial. Então, com base nesses dados, né, nós tivemos acesso aos dados, nós vamos criar uma comissão junto com
o Conselho de Direitos das Mulheres, que é o Conselho Estadual de Direitos das Mulheres, o Conselho Estadual de Igualdade Racial e Subsecretaria da Juventude, para criar diretrizes para minimizar esses dados. Flávia, através desse dado, a gente só mostra o quanto ainda existe o genocídio dos jovens negros. E aí a gente fala como um todo, né? Porque no dado mostra tanto para a mulher, para a jovem menina, e quanto para o rapaz. Sim. Ainda existe muito essa prática, e a gente conversava antes, a que isso tudo está relacionado, né? Que é uma preocupação geral, não é só pela questão da cor em si, né, por a pele negra, mas também da questão da vulnerabilidade social. Você até falou agora há pouco, eu queria que ressaltasse também o número de jovens que entram para o mundo do crime e quando a maioria que vivem nas periferias são negros. Isso, exatamente. Então, é um trabalho que tem que ser feito, não é? Inclusive, nós já iniciamos a fazer esse trabalho dentro das comunidades quilombolas, dentro das comunidades indígenas e com recorte de mulheres negras, não é? Empoderando essas mulheres, levando essas informações, porque por muitas vezes elas nem têm acesso. Então, esse trabalho já estava iniciado, mas é como eu falei antes, é um trabalho de formiguinha. Não é só o governo do Estado, nem o órgão público, o órgão municipal, estadual. Toda a sociedade... É uma mudança de cultura, né? É uma mudança de cultura. Precisa fazer parte desse projeto de desconstrução. Então, é um trabalho realmente devagar, né? É um trabalho que tem que ser feito paulatinamente, mas ele precisa ser feito. Flávia, fazendo um comparativo, esse mesmo estudo foi feito em 2015, só que não houve, digamos assim, uma redução. Pelo contrário, ele até subiu 2,7 pontos. Isso significa, isso em termos de Brasil, não só aqui no Estado, significa que o Brasil todo não conseguiu reverter esse quadro, ou pelo menos diminuir essa situação, né? Exatamente, não conseguiu. E eu vi também uma reportagem falando, a própria Unesco, a representante da Unesco, ela falando que nós precisamos nos unir, juntar esforços. Sociedade, poder público, poder privado, né? Secretarias como um todo, para a gente tentar minimizar esse índice. Não é? O Rio Grande do Norte ele tem que ficar no índice de aprovação, né? Um índice positivo e não um negativo da forma que está. Falando um pouquinho sobre o Rio Grande do Norte, eu queria que a senhora, por favor, ressaltasse para a gente, em cima dessa estatística, né? Como é que o Estado ele pretende trabalhar para que a gente possa realmente haver essa redução, já que aqui ficou entre os topos, né? É o topo, na verdade, é o Estado onde mais ocorre. Diante dessa perspectiva, o que é que já foi tomado em ação, em pensamento para reverter esse quadro? Olha, nós criamos um projeto, não é, o que é o Maria da Penha Vaz Escolas, para trabalhar essa temática dentro das escolas estaduais e municipais. Em agosto, nós começamos também a trabalhar as escolas privadas. Implantamos um portal da Mulher Potiguar, levando essa informação, é um portal de informação, de denúncia também. Então, nós estamos tentando levar essas informações para aquelas mulheres que não têm tanto acesso. Fizemos também um trabalho junto com os gestores municipais de criar OPMs, de criar organismo de política para as mulheres, porque nós precisamos unir esforços. Né? Para você ter uma ideia, Lívia, no nosso Rio Grande do Norte, dos 167 municípios, nós só tínhamos 9 gestores municipais de direitos da mulher, e agora, com esse trabalho, nós conseguimos atingir a 13. Mas é muito pouco ainda, não é? É menos de 10%. Então, o Rio Grande do Norte ele precisa se unir em combate a esse tipo de violência contra a mulher. Outro dado, eu estava vendo a reportagem lá embaixo, é a questão das denúncias falsas. Sim. O CIOSP recebe 30%, mas no 0800, 90% das denúncias são falsas. Então, você imagine, enquanto tem uma mulher precisando de socorro, de amparo, tem outra que não, na verdade, aquilo ali não existe e se deixa de atender. É verdade. E, Flávia, a gente falou agora há pouco nessa matéria aí do CIOSP, mas o interessante é que não haja trote para ninguém, né? Para ninguém. Para ninguém. Mas eu queria que a senhora esclarecesse, ainda existem muitas mulheres que sofrem a violência doméstica, que é muito forte ainda, e culturalmente falando, se inibem para não denunciar os seus companheiros.
ainda existem muitas mulheres, mas é interessante divulgar que mesmo aquela mulher que não denuncia, mas uma vizinha, uma amiga, pode também fazer essa denúncia, né? Pode fazer essa denúncia, anônima ou não. É interessante porque nós somos criadas desde meninas a... Não, tudo com amor se resolve. Vai relevar, vai transformar. Vai relevar, né? E você começa a se sentir culpada. Ora, eu não consegui salvar meu casamento. Meu marido é agressivo, meu marido é violento, mas a culpa é minha, porque eu não consegui fazer isso. E, na verdade, não é bem assim. A mulher ela tem que entender que ela é protagonista da sua própria vida e ela não deve permanecer, não deve e não pode se permanecer em um relacionamento abusivo. E são vários tipos de violência, né, Flávia? As pessoas só associam violência quando acontece de fato, vai às vias de fato a porrada, mas isso não é só o único tipo de violência. Não existe aquela porrada emocional. Que às vezes é muito mais letal. Muito mais, porque essa fere a alma. A física, você coloca um remédio vai sarar. E vai sarar, mas essa que fica na alma, essa não sara nunca. Então, essa como é o início de tudo, ela tem que ser combatida. Flávia, a gente agradece demais a sua presença. Eu queria só para a gente finalizar, que a senhora reforçasse para as mulheres que estão nos assistindo, para que conheçam os seus direitos e onde e como elas podem denunciar, para quem sabe a gente voltar, será que ainda esse ano, para já trazer um dado positivo, início de 2018, para a gente já ter um ganho nesses números aí, números positivos de menos mulheres negras, brancas, mulher. Menos agredida, né? Isso. Então, eu gostaria de dizer a você que está nos ouvindo, né, que está nos assistindo, que o governo do estado ele disponibiliza de várias ferramentas de denúncia. Temos o portal da Mulher Potiguar, sobre o endereço mulherpotiguar.rn.gov.br. Temos também o 0800 estadual, não é? Que é o 0800 281 2336. E temos também o 190, que é um número a nível nacional. E a Secretaria de Políticas para as Mulheres fica ali na rua Hermes da Fonseca, 1009. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, então, ferramentas existem, vocês só precisam ter a coragem, se encorajar, de denunciar e sair desse tipo de relacionamento que ninguém quer. Abusivo, Abusivo. Né? Pois bem, muito obrigada, Flávia, pela sua presença, estar sempre aqui conosco, esclarecendo os dados a nível de Brasil, a nível do Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada a você, obrigada a todos. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Continue ligado aqui na TV Feliz, nas redes sociais, no Instagram, @TV Feliz, ou também ao vivo no Facebook. Corre lá, facebook.com/TV Feliz Oficial. Não esqueça de fazer a sua preciosa sugestão de pauta no nosso contato no WhatsApp, 87014724. Nosso próximo encontro é amanhã, eu espero você. Tchau, tchau.